rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, José Boto confirma contato do Flamengo. Pedro Martins, novo treinador rubro-negro, diz: tenho zero paciência com jogadores mimados. E turcos continuam a insistir por Gabigol e oferecem Diego Rossi em troca. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal. Estamos rumo a 100 mil inscritos. Quando chegarmos lá, vamos sortear 2 camisas do Mengão e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões em Portugal e na Europa de uma forma geral. Meu amigo, se você é um rubro-negro pelo mundo, se você mora pelo exterior, você tem que conhecer a Fanatiz. A Fanatiz é a plataforma de streaming que comprou os direitos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil para todos os países do mundo fora do Brasil. Com a Fanatiz, você não passa aquele estresse que só quem mora fora do Brasil conhece, de ficar procurando aonde eu vou ver o jogo do Mengão, tenta lá aquele link extremamente duvidoso, né, ou aquele site pirata. Não, agora é tudo tranquilo, na hora você abre o Fanatiz e vê o jogo do Mengão com a maior tranquilidade do mundo. A promoção especial da Fanatiz, você clicando no link aqui na descrição ou no QR Code aqui acima, você tem 1 semana grátis de Fanatiz, ou seja, por 1 semana, antes de efetuar o pagamento da mensalidade, você tem 1 semana para você testar a Fanatiz sem se preocupar com o pagamento. Não perca tempo, hoje tem jogo do Mengão, Flamengo e Bragantino. Então, você que mora fora do Brasil, já dá uma clicada aqui no link na descrição ou no QR, ou captura aí esse QR Code, porque você vai poder ver hoje o jogo do Mengão com narração brasileira, com comentários brasileiros, da maior tranquilidade no mundo. Fanatiz é apoiador do canal flamenguista em Portugal. Vamos lá, pessoal, muita coisa para falar para vocês no dia de hoje. Que vídeo hoje, hein? Que vídeo a gente vai ter aqui hoje. Galera, Flamengo hoje vai passar por uma das situações mais esdrúxulas da sua história. Flamengo irá a campo hoje contra o Bragantino simplesmente com o treinador demitido. É isso mesmo. Todo mundo já sabe que o Paulo Souza caiu. Flamengo, abertamente, já procura outros treinadores. Alguns falam em Pedro Martins, outros falam em Cuca. O Cuca ontem, o irmão do Cuca, deu uma declaração chamando o Flamengo de bosta, né? Outros falam em Leonardo Jardim, que seria maravilhoso para o Flamengo. Outros pedem que o Rodolfo Landim pegue o avião, vá para a Turquia, se ajoelhe na frente do Jorge Jesus e peça para que ele voltar. Aliás, eu sou um desses, né? A minha opinião é que Jorge Jesus e Marcos Braz deveriam pagar do próprio bolso, tanto a multa do Paulo Souza quanto a multa de rescisão do Jorge Jesus no Fenerbahçe. Deveriam Marcos Braz e Landim fazer uma vaquinha, né? Poupar os cofres o Flamengo não tem dinheiro para pagar. Claro que tem dinheiro para pagar, mas tem que ser educacional, para os dirigentes pararem de falar bobagem. Então, o meu voto é que Landim e Braz façam uma vaquinha e consertem a cagada que eles fizeram, né? Jorge Jesus estava no Brasil se oferecendo ao Flamengo, né? Pedindo, pelo amor de Deus, para vir para o Flamengo, e aí eles preferiram manter um treinador que eles já sabiam que ia cair. E hoje, em função da enorme incompetência dessa diretoria, a enorme falta de planejamento, não existe um interino no Flamengo. O Flamengo hoje estará em campo com o Paulo Souza, que já sabe que caiu, né? Parece que ele chegou sorrindo lá em Atibaia, já sabe que caiu. E eu diria o seguinte para vocês:
Flamengo hoje vai dormir com o inimigo. Flamengo hoje, os jogadores em campo terão que enfrentar o Bragantino e enfrentar o treinador Paulo Souza junto com o Bragantino também. Então, assim, eu tenho medo, meus amigos, de aí, por exemplo, imagine um jogador que esteja jogando muito em campo. Imagine o Gabigol hoje faça uma partida excepcional. Ele vê que o Gabigol está jogando bem, ele tira o Gabigol. Everton Ribeiro jogando muito. Ele olha o Everton Ribeiro jogando muito e tira o Gabigol. Sabe por quê? Porque o que estão fazendo com o Paulo Souza também é sacanagem. Fazer o Paulo Souza passar por isso hoje também é sacanagem, também é falta de caráter. Sabe, botar o cara lá, fingir que está tudo bem, o cara sabe. Então, assim, será que o Paulo Souza vai entregar o melhor hoje? Né? Aliás, na queda do Paulo Souza, eu queria muito ver as entrevistas do Paulo Souza depois da queda dele, porque alguma coisa me diz que ele vai revelar muitas coisas dos bastidores do Ninho do Urubu. E acho que é muito importante a gente ouvi-lo ali em relação à falta de organização do Flamengo. É óbvio, ele vai cair do Flamengo, é óbvio, Paulo Souza tem como característica não assumir as culpas. Então, ele vai lançar aí uma metralhadora giratória. E o meu medo hoje é que ele deliberadamente, né, erre de propósito para prejudicar o Flamengo. Não estou falando absolutamente nada em relação ao caráter dele, estou dizendo que ele sabe que está sendo sacaneado. É sacanagem com o cara fazer com que ele passe por isso, para que ele bote ali os seus nomes a serviço do Flamengo, já sabendo que vai ser demitido. A diretoria deveria ser corajosa, nem que botasse o Felipe Luiz para dirigir o time. Né? O time tem alguns desfalques hoje, Bruno Henrique, Davi Luiz e Pablo com cartão amarelo. Tem ainda jogadores contundidos com Santos, Fabrício Bruno, Matheus Cunha e jogadores pendurados também, jogadores pendurados que não podem tomar o terceiro cartão amarelo. Vão a Bragança Paulista, o Bragantino em uma crise sem precedentes, essa que é a grande verdade, né? Eliminado de várias competições simultaneamente, como a própria Libertadores e a Sul-Americana, e eliminado de forma vexatória pelo Goiás na Copa do Brasil. Então, pessoal, é uma situação realmente bem complicada. O Flamengo poderia ter uma vitória histórica lá em Bragança Paulista, mas o Flamengo ter um técnico que já está demitido pode trazer complicações aí para o Flamengo. Primeiro, pelo relacionamento entre os jogadores e o treinador, que deve ser, né, o pior possível. Então, a maior prova de incompetência dos dirigentes do Flamengo, maior não, né? Mais uma prova, né? O rei está nu, de grande incompetência dos dirigentes do Flamengo, é a clareza que não há a menor possibilidade da continuidade do Paulo Souza como treinador do Flamengo. Lamentável o que está acontecendo, lamentável, realmente lamentável. Meus amigos, vamos lá. E aí, né, um nome que surgiu para a substituição do Paulo Souza é o nome do Pedro Martins. Para muita gente, o nome do Pedro Martins é novidade, mas para quem acompanha há muito tempo o canal Flamenguista em Portugal, não. Né? Lá em janeiro, na contratação do Paulo Souza, eu vinha dizendo que fontes aqui de Portugal, um comentarista muito famoso aqui do Canal 11 português, né, tinha trazido com exclusividade aqui em Portugal, muito pouca gente deu essa notícia aí no Brasil, né? Como eu dei essa notícia, né? O ex-jogador Maniche, né, trouxe que Pedro Martins estava em conversas adiantadas com o Flamengo. E poucos dias antes, 2 dias antes, os dois nomes que estavam em pauta, depois
deles já terem desistido do Jorge Jesus era Pedro Martins e Paulo Souza. Então, assim, apareceu o Pedro Martins hoje, absolutamente não é nenhuma novidade para quem acompanha o canal Flamenguista em Portugal. Por quê? Porque é uma conversa antiga com o Pedro Martins, né? O Flamengo tentou aí, de certa forma, fazer contato. O Pedro Martins estava no meio da temporada, né? No seu trabalho no Olympiacos, onde ele é um rei. Pedro Martins, no Olympiacos, é o maior treinador da história do Olympiacos, é considerado assim. Ele falou, puxa, agora no meio do campeonato fica difícil para eu ir. E aí o Flamengo optou pelo Paulo Souza. E aí, para que eu queria falar um pouquinho mais, eu sei que os amigos no Brasil, obviamente, não conhecem o Pedro Martins com a profundidade que talvez eu conheça, porque eu estou aqui em Portugal há muito tempo já e acompanho mais de perto o futebol português. Aliás, se você ainda não se inscreveu no canal Flamenguista em Portugal, se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. Você, meu amigo, aqui você tem todas as notícias referentes ao futebol europeu em primeira mão e com muito mais profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal, né? O Pedro Martins, ele tem uma carreira regular. Aliás, foi uma coisa que eu alertei em relação ao Paulo Souza. Todos os grandes treinadores portugueses têm mais ou menos o mesmo plano de carreira. Eles começam como adjuntos, como auxiliares, depois eles vão para pequenos clubes portugueses até atingir os maiores, ou aí eles vão para Porto, Benfica e Sporting, ou vão para fora do país, né? O Paulo Souza é o único que tem um empresário maravilhoso, que ele já começou na Championship inglesa. Começou na segunda divisão inglesa e da segunda divisão inglesa foi para mercados alternativos. Não, Pedro Martins é um treinador português muito parecido aí com o plano de carreira. Ele foi adjunto do Vitória de Setúbal, ele foi adjunto no Futebol Clube do Porto, ele foi adjunto de grande treinador no Futebol Clube do Porto. Aí passou pelo Leão de Namas, Lusitânia, pelo Marítimo B, inclusive, pessoal, com isso tudo como treinador. No Marítimo B, ele tem um recorde até hoje de número de vitórias, de número de invencibilidade. Se eu não me engano, é algo em torno de 40, 50 jogos. Ele tem uma invencibilidade histórica no futebol português, que talvez seja, se eu não me engano, a maior invencibilidade de um treinador no comando de um clube. Claro, na segunda divisão. Aí ele foi para o Marítimo Principal, né? O clube da Ilha da Madeira, fez um belíssimo trabalho de 2 anos no Rio Ave, foi para o Vitória de Guimarães. O Vitória de Guimarães, curiosamente, foi o único clube que ele foi demitido na vida. Ele nunca havia sido demitido antes. Em todas essas passagens, ele pediu para sair. E aí ele foi para o Olympiacos da Grécia em 2018. Em 2018, ele não foi campeão nacional, mas ele fez um belíssimo trabalho, futebol ofensivo, né, futebol vistoso, e o presidente o manteve, né? E aí, meus amigos, desde então, ele é campeão de absolutamente tudo. Tricampeão grego, 19, 20, 20, 21 e 21, 22. Né? Campeão da Copa da Grécia, 19 e 20. E considerado o maior treinador da história do Olympiacos. Ele tinha contrato, pessoal, até o final desse ano, até o meio desse ano. Ou seja, o Pedro Martins ele teria o seu contrato encerrado exatamente nesse momento. Exatamente nesse momento. Só que, o que aconteceu? O Flamengo demorou e renovaram o contrato do Pedro Martins. O Pedro Martins tem contrato até 2024, ou seja, o Flamengo vai ter que desembolsar uma multa para tirar o treinador do Olympiacos. Mais coisas em relação ao Pedro Martins. O Pedro Martins, pessoal, tem uma característica muito particular que é muito conhecida aí do futebol dele. O que é?
ele é um cara, não se assustem porque o Paulo Souza chegou botando o telão, ele é um cara amante da tecnologia. O que ele faz? Né? Ele é um cara vanguardista aí da aplicação da tecnologia no futebol. Ele costuma manter no banco de reservas, né, um pequeno monitor aonde de todo tecnológico, que ele faz com que ele não se conte só com os adjuntos. Ele olha o campo e olha para essa tela ali, aonde o próprio monitor vai trazendo ali imagens, formas diferentes de ver o jogo e outros ângulos do que ele vê em campo. Ou seja, o Pedro Martins é um treinador altamente antenado em tecnologia e traz com ele esse recurso. Ele olha o campo direitinho, mas ele tem um monitor que ele vê ângulos diferentes da partida que fazem com que ele consiga trabalhar melhor durante os próprios jogos. Pedro Martins, né, numa entrevista há pouco tempo atrás, aliás, eu trouxe essa entrevista lá nos vídeos que eu fiz lá no início do ano, ele deu uma entrevista dizendo: tenho zero paciência para jogadores mimados. Né? E aí, o que ele fala é o seguinte, que ele absolutamente não tem paciência para antiprofissionalismo. Ele não tem paciência para nada que faça com que o trabalho dele seja questionado. Então, ele se mostra um treinador que eu diria que é extremamente profissional, né? E costuma realmente não ter muita paciência com jogadores mimados. Ele foi no Porto adjunto do José Conceiro. E aí, o que eu queria falar? Vou contar para vocês aqui algumas passagens dessa entrevista muito polêmica do nosso querido futuro treinador do Flamengo, que ele deu a esse jornal. 4 épocas na Madeira, 2 em Vila do Conde, 2 em Guimarães. Fez tudo o que queria em Portugal, ou seja, contei para vocês, 2 no Marítimo B e 2 no Marítimo A. No Marítimo cheguei ao 4º ano. E aí o desgaste é normal, acabou por chegar. Entendi ser melhor nessa altura sair. Tive 4 grandes anos por lá. Grande cumplicidade com os plantéis, com estrutura e com o presidente. No Rio Ave, tive 2 épocas muito positivas também. Chegamos à fase de grupo na Liga Europa. Fomos 2 vezes à meia-final da Taça de Portugal. Rio Ave é um time pequeno. Foram as meias-finais da Liga Europa e finais da Taça de Portugal. Demos visibilidades a vários atletas e fizemos vendas que deram mais valias ao clube. No Vitória, ficamos em 4º lugar, à frente do Braga. Para quem não sabe, aqui em Portugal, pessoal, os 3 primeiros disputam aí as 3 primeiras colocações. O Braga é cativo, entre aspas, no quarto colocado. Ele, com vitória de Guimarães, passou o Braga. E fomos à final da Taça de Portugal. Perdemos para o Benfica de 2-1 numa final muito disputada. Penso que o meu percurso no Portugal é positivo. A única demissão que teve foi no Guimarães. Guarda mágoa em relação a essa saída. Não guardo mágoa. As coisas normais do futebol. A fasquia estava muito elevada depois dos resultados da primeira época. E continuou elevada mesmo depois de perdermos 7 jogadores. Então, pessoal, eu vou, ao longo da semana, trazer mais informações. Fiquem ligados no canal Flamenguista em Portugal. Vou trazer mais informações durante a semana sobre aí o que pode vir a ser o novo treinador do Flamengo. Mas, meus caros, a notícia não é só um novo treinador que parece que finalmente a diretoria do Flamengo quer trazer, mas sim um novo diretor de futebol, um cara para rivalizar
com Marcos Braz. E aí, meus amigos, aí você começa a ver quando o rumor passa a ser realidade. José Boto, favorito, um nome excepcional para o Flamengo, disse que sim, os seus intermediários foram contactados pelo Flamengo, né? No PAOK da Grécia, José Boto teve boas passagens pelo futebol europeu como chefe de scout. Desde a derrota do Flamengo para o Fluminense, na final do Campeonato Carioca de 22, ainda em março, uma crise foi estancada no departamento de futebol rubro-negro. Desse modo, o técnico Paulo Souza ficou ainda mais balançado no cargo, e junto dele a comissão técnica. Por isso, o diretor José Boto, que atua na área de scout do PAOK na Grécia, não, meus amigos, ele não atua na área de scout do PAOK da Grécia, ele é o diretor de futebol. Eu estou corrigindo aqui os nossos amigos, que revelou ter sido oferecido ao Fla por intermediários. O dirigente, em contato com o jornalista Vene Casagrande, afirmou que não teve nenhum contato direto com o Flamengo. No entanto, como um dos seus representantes no Brasil tem relacionamento próximo com o mais querido, a conversa com o rubro-negro pode ter sido através dele. O agente em questão é o Juliano Bertolucci. É do Juliano Bertolucci, mas esse cara é muito bom. Com 66 anos, José Boto já teve diversas passagens vitoriosas por diversos clubes da Europa, entre eles o Benfica e o Shakhtar Donetsk, onde atuou como chefe de scout. O português foi responsável para que duas equipes se tornassem potências em captações de talento, com o objetivo de revendê-los mais maduros e experientes. Após o contrato feito, a possibilidade de contar com José Boto, o Fla não pretende demitir o Marcos Braz. Além dos dirigentes ocuparem funções diferentes, o vice do futebol é considerado homem de confiança do Rodolfo Landim. Portanto, deve permanecer no clube para ajudar e recuperar os bastidores. Meus amigos, é o seguinte, o José Boto, ele é um diretor de futebol, né? Ele é um diretor remunerado, ele é como é o Rodrigo Caetano para o Atlético Mineiro, como é o Alexandre Matos para o Palmeiras, né? O José Boto, pessoal, ele é amado pelos benfiquistas. Eu já estive conversando, na época, eu conversei muito com os benfiquistas, ele é verdadeiramente amado pelos benfiquistas. Ele realmente ele foi chefe de scout por vários anos do Benfica, né? Inclusive, muito ligado a Jorge Jesus, foi um cara que montou um dos melhores times do Jorge Jesus de todos os tempos. Ele descobriu o Pablo Aimar, ele descobriu o Ramírez, ele descobriu o Davi Luiz, ele descobriu o Di Maria, vários craques daquele time, foi o Boto que trouxe. No Shakhtar Donetsk também, vários jogadores, David Neres, Douglas Costa, vários craques. Ele é um cara com um olho cirúrgico para jogadores que possam despontar, além de um excepcional diretor de futebol no PAOK. Então, eu diria a vocês, né, seria o início de uma grande mudança a longo prazo no Flamengo. Mas não é só de diretoria, não é só de jogadores que a gente pode falar aqui nesse vídeo, né? O que a gente pode falar aqui é que o mercado da bola continua. E, pessoal, já existe uma nova fórmula aí do Fenerbahçe tentar a contratação do Gabigol. Jorge Jesus o quer e quer o Fenerbahçe. A diretoria está tentando encontrar uma fórmula de convencer o Flamengo na transferência de Gabigol. A última fórmula em pauta é a utilização de Diego Rossi, que acompanha a seleção brasileira no comércio. Ou seja, meus amigos, a ideia do Fenerbahçe, lembram no início do ano que o Flamengo tentou a contratação do Diego Rossi, que esteve muito perto de ser anunciado ao Flamengo? Pois é, o Fenerbahçe quer pagar uma parte pelo Gabigol e doar o Diego Rossi para o Flamengo. O Fenerbahçe mobilizou todas as suas possibilidades para investir em Gabigol. Jorge Jesus quer muito o seu ex-craque. O jogador brasileiro também está
se encontrando com Jorge Jesus no time azul e amarelo. No entanto, não é fácil convencer o Flamengo a vender o nome mais valioso do seu elenco. A administração está trabalhando em diversas fórmulas para encontrar um meio-termo com os rubro-negros. Um novo plano foi adicionado às operações: como alugar por um preço alto e comprar 50% do seu jogador Diego Rossi. O Flamengo está acompanhando de perto o craque uruguaio e quer adicionar ao seu elenco. Observa-se que, para oferecer Rossi, a redução da taxa de transferência pode acontecer. Nesse inteirinho, alegou-se que o Gabigol transmitiu o seu pedido aos azuis e amarelos para uma transferência do Flamengo. Ou seja, meus caros, na Turquia está se noticiando que Gabigol quer ir para o Fenerbahçe. E na notícia, na Turquia, está se noticiando que uma das jogadas que o Fenerbahçe pode fazer é tentar pagar parte do passe e oferecer o Diego Rossi em troca. Eu queria perguntar para vocês aqui: vocês gostariam de ver Diego Rossi vestindo a camisa do Flamengo? Escrevam aqui nos comentários. Mas, para isso, vocês perderiam o Gabigol? Escreva aqui nos comentários também. Lembrando, né? Já se fala em Bruno Henrique na Turquia, Gabigol na Turquia, Arão na Turquia. Vale a pena lembrar quem são os grandes culpados por isso, né? O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o Marcos Braz. Por quê? Porque quiseram fazer biquinho para o Jorge Jesus, não quiseram contratar um dos maiores treinadores da história do Flamengo. E agora a gente está nessa água aqui, infelizmente. Galera, se inscreva no canal, sabe por quê? Quando chegar a 100 mil inscritos, eu vou sortear 2 camisas do Flamengo igual aquela ali. Se você gosta de produtos oficiais do Flamengo, eu estou aqui com uma camisa do Campeonato Brasileiro de 2020, né? Quer comprar produtos oficiais no Espaço Rubro Negro, a loja do Flamengo? Eu vou ensinar aqui para você. Então vamos lá, galera. A loja aqui, Espaço Rubro Negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, ó. Linha treino, manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo, né? Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, ó. 2G, vamos comprar 2G. Comprar 2G é o meu. Aí tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no cantinho, ó. R$ 299,99, né? Aí primeiro vocês vão, primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, ó. Primeira compra. OK? Já vai dar 10% de desconto, já vai ter R$30 fora. Ah, mas ainda está caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar Fla em Portugal, que é o código do vendedor aqui do flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você do R$ 299,99, você economiza R$ 43,50. Ou seja, quase R$50 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí cupom de desconto, primeira compra, como eu estou mostrando aqui, ó, código do vendedor flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro-negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve eu vou comprar. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Live hoje, 3h da tarde, pré-jogo Flamengo e Bragantino. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.